Meu nome é Ojixara e nasci em Ojidi, uma região que abrange vários estados da Nigéria. Durante 28 anos, atuei no que chamamos de Reino das Trevas como especialista em linhagens sanguíneas. Minha função específica não era atingir pessoas isoladas, mas sim famílias inteiras, geração após geração. Minha missão consistia em sabotar destinos, garantindo que os avós sofressem para que seus netos herdassem o mesmo sofrimento. Eu amaldiçoava feridas para que a infertilidade se instalasse por décadas em uma mesma família. Destruía o futuro financeiro não de um indivíduo, mas de todos que carregassem aquele sobrenome. Era extremamente eficiente no que fazia, porém havia certas linhagens que jamais conseguíamos tocar. Algumas famílias pareciam imunes, não importava quantas maldições lançássemos ou quantos rituais realizássemos, nada surtia efeito. Hoje, vou revelar algo que nunca compartilhei em público. Vou expor as 4 principais maldições geracionais que costumamos lançar sobre famílias cristãs e mostrar como identificá-las. Se você percebe padrões repetitivos em sua família, problemas que afetam seus pais, irmãos e até seus filhos, se há portas que parecem permanentemente fechadas para todos do seu sangue, este relato é para você. O que você enfrenta não é coincidência, nem azar, nem simplesmente o jeito da sua família. É o resultado de estratégias deliberadas, planejadas por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E hoje vou expor tudo. A primeira maldição que aplicávamos com frequência em linhagens cristãs era a estagnação financeira. Era uma das mais eficazes porque não parecia sobrenatural. Aos olhos de todos, parecia apenas uma sequência de decisões ruins, crises econômicas, falta de estudo ou oportunidades. Mas não era nada disso. Era uma maldição meticulosamente elaborada para garantir que, por mais que alguém daquela família se esforçasse, por mais que oportunidades surgissem, jamais conseguiriam prosperar de verdade. Vou contar sobre a família Okonko, de Onitsha, que meu grupo perseguiu por 3 gerações. O patriarca, Mazi Okonko, era um comerciante bem-sucedido nos anos 1950. Ele havia construído o maior negócio de tecidos do mercado alemão da região, empregava mais de 40 pessoas, possuía 3 armazéns e mantinha contratos com importadores de Lagos e até de Londres. Não era apenas riqueza o que ele construía, mas um legado que garantiria o futuro de seus filhos e netos. Porém, ele despertou a ira de uma mulher do nosso grupo chamada Mama Nankishi. Ela também era comerciante no mesmo mercado e observava seu sucesso com uma inveja que corroía suas entranhas. Cada vez que o via passar em seu carro novo, cada vez que ouvia falar de mais um negócio fechado por ele, o ódio crescia. Ela trabalhava há mais tempo, se dedicava mais, mas enquanto ele prosperava, ela definhava. Não entendia por quê. Não sabia que seu envolvimento com a feitiçaria havia limitado seu próprio sucesso. A magia negra sempre cobra um preço maior do que oferece. Certa noite de terça-feira, ela chegou ao nosso grupo tomada pela fúria. Disse que queria Mazi Okonko destruído. Não apenas ele, mas toda a sua descendência. Queria que cada membro de sua linhagem conhecesse a pobreza que ela sentia. E estava disposta a pagar qualquer preço por isso. Coisas que não posso descrever, sacrifícios que custam caro demais, mas ela aceitou tudo. Realizamos o ritual numa quarta-feira, dia em que maldições ligadas a negócios e comércio são mais poderosas. Eu ainda era novo no grupo, com apenas 5 anos de serviço, mas lembro desse ritual com clareza por sua intensidade. Usamos objetos roubados de sua loja, retalhos de tecido que ainda guardavam seu cheiro, um livro-caixa com sua caligrafia onde registrava suas maiores vendas, uma fotografia dele posando orgulhoso em frente a um de seus armazéns. Colocamos tudo em um pote de barro, acrescentamos ervas e substâncias que não vou nomear. Depois, passamos 3 horas recitando palavras sobre aqueles objetos. Declaramos que seu dinheiro seria como água na areia, desaparecendo no momento em que chegasse. Que seus filhos teriam que trabalhar o dobro para receber metade. Que seus netos estariam cercados de oportunidades, mas nunca conseguiriam aproveitá-las. Afirmamos que todo empreendimento ligado àquela linhagem fracassaria, que cada investimento perderia valor, que toda parceria terminaria em traição. Invocamos espíritos da destruição financeira e os designamos para perseguir aquela família por 7 gerações.
Em menos de 3 anos, o império de Mazió concluiu. Foi como assistir a um prédio desmoronar, tijolo por tijolo. Primeiro, seus principais fornecedores romperam contratos sem explicação, apenas uma carta informando que não fariam mais negócios com ele. Depois, a economia do país mudou e os produtos que ele havia estocado perderam metade do valor da noite para o dia. Então, um incêndio destruiu seu maior armazém. O fogo começou no meio da noite e consumiu tudo. Naquela época, não havia seguro. Por fim, um funcionário de confiança desviou o que restava de seu capital e fugiu para Gana. Em 1962, quando seus filhos já eram adultos, não havia mais nada. Em 1967, durante a guerra, a família se dispersou. O filho mais velho, Obura, tentou reconstruir o que havia sido perdido. Acordava às 4 da manhã todos os dias, orava antes de sair de casa, era honesto até demais, recusava-se a enganar ou trapacear. Era inteligente, estratégico, tinha tudo para dar certo. Mas a maldição não se importava com seu caráter. Ela seguia suas próprias leis espirituais, não as leis naturais. Toda vez que Obura estava prestes a dar um salto, algo acontecia. Certa vez, formou sociedade com um homem que parecia confiável e temente a Deus. Construíram um negócio juntos por 3 anos, até que, numa manhã, o sócio desapareceu com todo o dinheiro e o estoque, sem deixar rastros. Ele recomeçou, conseguiu um contrato para fornecer a uma grande empresa. O acordo colocaria em uma posição financeira estável para sempre, mas uma semana antes da primeira entrega, a empresa mudou de administração e cancelou todos os contratos existentes. Ele tentou de novo, economizou por 5 anos para comprar um imóvel comercial. Um mês após a compra, o governo anunciou a construção de uma nova estrada que passaria exatamente onde ficava sua propriedade. A propriedade foi demolida. Ele recebeu uma indenização que não chegava nem à metade do que havia pago. Obura morreu aos 59 anos. Exausto e confuso. Em seu leito de morte, disse aos filhos: "Eu não entendo. Fiz tudo certo. Trabalhei duro. Fui honesto. Ore. Mas é como se uma força invisível lutasse contra mim." Seus filhos acharam que ele estava sendo supersticioso. Não faziam ideia de quão preciso ele estava sendo. O neto, Nandi, surgiu nos anos 2000. Ele tinha vantagens que seu pai e avô jamais tiveram: formação universitária em administração de negócios sustentáveis, contatos por toda a Nigéria e até no exterior, acesso à internet e aos mercados globais, múltiplas oportunidades bancárias, coisas que seus antepassados nem sequer poderiam imaginar. Mas todo negócio que começava fracassava em menos de 2 anos. Lançou uma importadora. Fracassou. Abriu um restaurante. Fracassou. Tentou investir no mercado de ações, o mercado despencou. Conseguiu um emprego bem remunerado em uma multinacional. Em 8 meses, a empresa passou por uma reestruturação e ele foi demitido. Arrumou outro emprego. O mesmo aconteceu. Lembro-me de receber relatórios sobre Nandi. Minha líder de Coven sorria com satisfação. "O curso Oconco ainda está funcionando perfeitamente", dizia. 3 gerações e ainda forte. Eu conhecia a história dessa família porque havia sido designada para monitorá-los. A cada trimestre, tinha que reportar à minha líder o status dos nossos cursos ativos, e o Oconco era considerado um de nossos maiores sucessos. 3 gerações destruídas por um único ritual. Minha líder costumava usar a família como exemplo para os novos recrutas, mostrando que um curso generacional bem executado poderia realizar. Mas havia algo que nunca contei à minha líder. Existia uma 4ª geração. Uma bisneta chamada Chinelo. E Chinelo fez algo que nenhum de nossos ancestrais havia feito: ela descobriu o curso. Chinelo era filha de Nandi, o neto que fracassara em tudo que tentará. Cresceu vendo o pai lutar. Viu-o abrir negócios e perdê-los. Viu-o conseguir empregos e ser demitido. Viu-o pedir dinheiro emprestado aos parentes. Viu a vergonha nos olhos dele. Sempre se perguntou por que um homem tão trabalhador, inteligente e temente a Deus nunca conseguia prosperar. Quando Chinelo terminou a faculdade,
Conseguiu um bom emprego em um banco. Em 6 meses, o banco faliu. Arrumou outro trabalho. A empresa se mudou para outra cidade, e ela não pôde acompanhá-los. Começou um pequeno negócio vendendo acessórios de moda. Seu estoque foi roubado em um assalto. A mesma força que atormentara seu pai e avô agora agia em sua vida. Mas ela se recusou a aceitar aquilo como normal. Estava jejuando e orando por direção quando Deus começou a lhe mostrar coisas. Começou com sonhos. Em um deles, viu uma mulher idosa pronunciando palavras sobre objetos que pareciam pertencer a uma loja. Em outro, viu correntes físicas, estendendo-se daquela mulher até gerações de pessoas que, de alguma forma, ela sabia serem seus ancestrais. Em outro sonho, viu a si mesma com as correntes nos pulsos. E uma voz disse: essas correntes não são suas. Você não as forjou. Não precisa usá-las. Levou esses sonhos ao seu pastor, um homem que entendia a guerra espiritual. Ele não os descartou como sem sentido. Deus está lhe mostrando algo, disse. Peça a revelação completa. Então, Chinelo fez um jejum de 21 dias. Não um jejum parcial, mas completo, apenas água. Por 21 dias, buscou a Deus por entendimento. E no 18º dia, ele lhe mostrou tudo. Ela viu a reunião do coven. Viu o ritual. Viu os objetos da loja do bisavô. Viu as palavras que foram pronunciadas. Viu os espíritos que foram designados. Viu toda a estrutura do curso, como se assistisse a um prédio sendo construído. E então ouviu: agora, vou lhe mostrar como derrubá-lo. Sem hesitar, foi até a casa do pai com um novo entendimento. Reuniu toda a família estendida, pai, tias, tios, primos, todos que carregavam o sobrenome Oconco. Disseram que ela estava passando por uma crise. Vieram por obrigação, com ceticismo, mas ela não se importou com o que pensavam. Sabia o que havia visto. Contou tudo. Descreveu os sonhos. Descreveu a visão. Falou sobre o coven, uma mulher que nenhum deles jamais ouvirá falar, mas que destruíra sua família por 3 gerações. Alguns riram. Outros choraram. Outros ficaram com raiva. O que Chinelo está dizendo é loucura, murmuravam. Mas ela insistiu: sei que parece impossível. Sei que parece superstição. Mas peço que orem comigo. O que temos a perder? Nossa família perdeu tudo por 3 gerações. O que é uma noite de oração? Então, oraram. Chinelo os guiou em uma oração de renúncia. Renunciaram a todo o curso lançado sobre seu sangue. Quebraram acordos com toda a designação espiritual liberada contra sua família. Nomearam especificamente o curso de estagnação financeira, ordenando que perdesse seu poder. Aplicaram o sangue de Jesus sobre a linhagem generacional, retrocedendo até o bisavô e avançando até os filhos ainda não nascidos. Eu senti no momento em que fizeram isso. Todos nós, no coven, sentimos. Foi como se um fio fosse cortado, uma conexão rompida. Uma de nossas bruxas mais velhas chegou a gritar de dor. 3 gerações de trabalho, desfeitas em uma noite. O espírito que havia sido designado àquela família voltou ao coven, confuso e enfraquecido. Fora expulso de sua missão pela autoridade do sangue de Jesus. Em 6 meses, o pequeno negócio de moda de Chinelo decolou. Uma cliente influente postou sobre seus produtos, e os pedidos começaram a chegar. Em um ano, ela já tinha uma loja física. Seu pai recebeu uma herança inesperada de um parente distante que mal conhecia, um primo que havia se mudado para a Europa décadas antes e morrera sem filhos. Um primo conseguiu um emprego em uma petrolífera que pagava mais do que qualquer um na família jamais ganhará. O negócio há muito tempo estagnado de um tio finalmente fechou um contrato importante. Sim, o curso foi quebrado, e a bênção começou a fluir. Provérbios 11h21 diz: a mão ao mal não ficará impune, mas a descendência dos justos será livre. Isso não é poesia. É lei espiritual. Quando você entende como aplicar as promessas da aliança de Deus à sua linhagem, nenhum curso pode permanecer. Agora,
quero que você vá até os comentários e escreva estas palavras: quebro todo o curso de estagnação financeira sobre minha linhagem. Quando você escreve isso, não está apenas digitando palavras. Está fazendo uma declaração legal neste reino espiritual. Está notificando toda designação demoníaca que tem operado contra as finanças da sua família. Não assista a este vídeo e siga em frente. Participe. Escreva. Wedding, but breaking everything that had been forged against her destiny. Ela não apenas orou, ela guerreou. Moriniki entendeu algo que sua família havia ignorado por décadas. A maldição não era apenas um padrão de fracasso, mas um contrato espiritual que precisava ser anulado. E contratos, no reino espiritual, só são desfeitos quando há uma ação deliberada de rompimento. Então, ela começou a investigar. Não com curiosidade, mas com autoridade. Ela procurou saber quem havia lançado aquela maldição. Como ela havia sido ativada. Onde estavam as brechas para quebrá-la? Primeiro, ela foi até sua mãe e exigiu a verdade, não versões suavizadas, não histórias editadas por vergonha. Ela queria saber cada detalhe da iniciação de sua avó, cada ritual, cada palavra proferida nas cerimônias da sociedade secreta. Sua mãe resistiu no início. Por que viver isso? Ela perguntou. Já sofremos demais. Mas Moriniki foi firme. Por que eu não vou passar isso para os meus filhos? Então, sua mãe contou tudo. E cada detalhe revelado era uma peça do quebra-cabeça. Moriniki descobriu que a maldição havia sido lançada com 3 elementos-chave: sangue, juramento e testemunhas espirituais. O sangue era o da própria avó, usado em rituais de consagração. O juramento era a promessa de lealdade eterna à sociedade, feita diante de entidades que agora operavam como testemunhas da maldição. E as testemunhas espirituais? Eram os próprios espíritos designados para monitorar o cumprimento da sentença, que nenhum casamento em sua linhagem durasse mais de 7 anos. Com essas informações, Moriniki não apenas orou, ela agiu como uma advogada no tribunal celestial. Ela não pediu misericórdia, ela exigiu justiça. Ela sabia que, segundo as leis espirituais, uma maldição só pode ser quebrada quando, a origem é identificada, ela descobriu a sociedade e o ritual exato. 2. O juramento é renunciado, ela quebrou cada palavra proferida pela avó. 3. As testemunhas são confrontadas, ela declarou guerra contra os espíritos designados. Então, ela fez algo que ninguém em sua família havia feito antes, ela realizou um ato profético de rompimento. Em um momento de jejum e oração, ela pegou uma folha de papel e escreveu, com sua própria mão, cada detalhe da maldição dos 7 anos, a destruição dos casamentos, os espíritos de abandono e violência. Depois, ela queimou aquele papel enquanto declarava em voz alta, em nome de Jesus, eu anulo este contrato. Eu renuncio a todo juramento feito por minha avó. Eu quebro a autoridade de toda testemunha espiritual que tem operado contra minha linhagem. E eu declaro, esta maldição não tem mais poder sobre mim, sobre meu marido, ou sobre meus filhos. Pelo sangue de Jesus, eu selo uma nova aliança, uma aliança de amor, fidelidade e permanência. Mas Moriniki não parou por aí. Ela sabia que maldições geracionais não são apenas quebradas com palavras, são quebradas com mudança de mentalidade. Então, ela fez algo ainda mais radical, ela reescreveu a história da sua família. Ela começou a falar de casamento de forma diferente. Em vez de dizer nenhum casamento na minha família dura, ela passou a declarar, meu casamento será um testemunho de que Deus quebra maldições. Em vez de temer o 7º ano, ela o marcou como o ano da vitória. Ela e Biodun jejuaram juntos, oraram juntos, e quando chegaram ao 7º ano de casamento, eles celebraram não com medo, mas com gratidão. E sabe o que aconteceu? Nada. Nenhum pesadelo. Nenhuma traição. Nenhuma violência. Apenas paz. Porque quando você quebra uma maldição no reino espiritual, você não apenas interrompe um padrão, você reprograma o futuro. Hoje, Moriniki e Biodun estão casados há mais de 20 anos. Eles têm 3 filhos, e cada um deles cresceu vendo que um casamento saudável realmente é. A maldição foi quebrada não apenas para eles, mas para toda a sua linhagem. Porque quando você quebra uma corrente,
você não apenas se liberta, você liberta as gerações que vêm depois de você. Agora, eu pergunto, qual é a maldição que tem operado na sua família? Não é apenas sobre dinheiro. Não é apenas sobre casamento. Pode ser sobre saúde, sobre propósito, sobre identidade. Pode ser sobre o medo de fracassar, sobre a repetição de erros, sobre a sensação de que nada dá certo para nós. Mas eu tenho uma notícia para você: isso não é normal. Isso é uma maldição. E maldições têm prazo de validade. Se você está assistindo a este vídeo, é porque Deus está lhe dando uma oportunidade de quebrar o que tem aprisionado sua família. Mas você precisa agir. Não basta assistir. Não basta concordar. Você precisa declarar. Você precisa renunciar. Você precisa quebrar. Então, vá até os comentários agora e escreva: quebro toda a maldição de destruição conjugal sobre minha linhagem. Em nome de Jesus, eu anulo todo o pacto, todo o juramento e toda a autoridade espiritual que tem operado contra os casamentos da minha família. Eu declaro: minha aliança é com Deus, e meu casamento será um testemunho de fidelidade e amor eterno. Quando você escreve isso, você não está apenas digitando palavras. Você está assinando um novo contrato. Você está notificando o inferno de que a sentença foi anulada. E você está libertando sua linhagem para viver uma nova história. Não deixe isso para depois. Faça agora. Porque o diabo não espera. E se você não quebrar essa maldição hoje, amanhã pode ser tarde demais. Longa. E assim foi feito. Ezequiel não deu importância àquelas palavras na época. Afinal, ele havia feito o que era certo. A justiça havia sido feita, e a bruxa estava atrás das grades. Mas, com o passar dos anos, uma sombra começou a se instalar sobre sua família. Seu filho mais velho, Obina, morreu aos 32 anos em um acidente de carro. O segundo filho, Shidi, sucumbiu a uma doença misteriosa aos 28. O terceiro, Nandi, foi encontrado morto em sua casa aos 35, sem sinais de violência, sem explicação médica. Ezequiel enterrou 3 filhos em menos de uma década. E a maldição não parou por aí. Seus netos começaram a seguir o mesmo padrão. O filho de Obina, Emeca, morreu aos 25 anos de um ataque cardíaco fulminante. A filha de Shidi, Adaora, foi vítima de um acidente de moto aos 22. O filho de Nandi, Kozi, desapareceu aos 19 e nunca mais foi encontrado. A cada geração, a morte chegava mais cedo. E o mais assustador? Nenhuma dessas mortes fazia sentido. Eram sempre acidentes inexplicáveis, doenças repentinas, tragédias que não deixavam rastros. A família Ezequiel viveu décadas sob esse peso. Eles tentaram de tudo: orações, jejuns, pastores, benzedeiras, rituais tradicionais. Nada funcionava. A maldição parecia invencível. Até que, na quarta geração, uma jovem chamada Neca decidiu que não aceitaria mais aquilo. Neca era a neta de Emeca, o neto de Ezequiel que havia morrido aos 25. Ela cresceu ouvindo as histórias dos homens da família que morriam cedo, das mulheres que ficavam viúvas antes dos 30, dos filhos que eram criados sem pais. Mas Neca não era como os outros. Ela tinha uma fé inabalável e uma determinação que assustava até os mais velhos. Quando completou 18 anos, ela fez uma promessa: eu vou quebrar essa maldição. Não importa o que eu tenha que fazer. Primeiro, ela mergulhou na história da família. Conversou com tias, tios, primos distantes. Reuniu certidões de óbito, fotos antigas, cartas. E então descobriu a verdade: a maldição de Adalobi. A bruxa havia amaldiçoado a linhagem masculina, mas não apenas isso. Ela havia amarrado a morte prematura a cada geração, como um relógio que não podia ser parado. Neca não perdeu tempo. Ela sabia que não bastava orar. Era preciso agir com precisão. Então, durante 21 dias, ela jejuou e orou com um propósito específico: quebrar a maldição de morte prematura. Não era um jejum qualquer. Ela acordava antes do amanhecer, passava o dia em oração, lia as escrituras e declarava vitória sobre sua família. No 7º dia,
ela fez algo ainda mais ousado, escreveu uma carta de renúncia. Eu, Neca Ezequiel, renuncio a toda maldição de morte prematura proferida sobre minha família. Declaro que, pelo sangue de Jesus, essa sentença está anulada. Nenhum filho, neto ou bisneto desta linhagem morrerá antes do seu tempo. A partir de hoje, a vida é a herança da minha família, não a morte. Ela não parou por aí. No 14º dia, reuniu toda a família em uma cerimônia de quebra de maldição. Eram mais de 50 pessoas, entre tios, primos, avós. Alguns riram. Outros choraram. Muitos duvidaram. Mas Neca não se importou. Ela leu a carta em voz alta, declarou a liberdade da linhagem e orou com autoridade. E então, algo extraordinário aconteceu. No ano seguinte, o irmão mais novo de Neca, Shigioki, completou 25 anos. Era a idade em que seu pai, Emeka, havia morrido. Mas Shigioki não morreu. Ele se formou na universidade, conseguiu um bom emprego e, aos 28, casou-se. Aos 30, teve seu primeiro filho. Aos 35, seu segundo. Hoje, aos 40, ele é um homem saudável, pai de 3 crianças, e nenhum sinal da maldição. A família Ezequiel não parou por aí. Outros membros começaram a seguir o exemplo de Neca. Primos, tios, sobrinhos. Todos passaram pelo mesmo processo de quebra de maldição. E o resultado? Nenhuma morte prematura nos últimos 15 anos. Nenhuma tragédia inexplicável. Nenhuma doença repentina. A maldição foi quebrada. Mas aqui está a verdade que você precisa entender: maldições como essa não desaparecem sozinhas. Elas não se dissipam com o tempo. Elas são como correntes enferrujadas que só se quebram quando alguém tem a coragem de puxar com força. E muitas vezes, essa coragem vem de uma única pessoa. Alguém que decide que não vai mais viver sob o peso do passado. Se você está lendo isso e reconhece padrões de morte prematura em sua família, pais que morreram cedo, irmãos que não chegaram aos 40, filhos que partiram antes da hora, saiba de uma coisa: isso não é normal. Não é coincidência. É uma maldição. E maldições podem ser quebradas. Você não precisa viver sob esse jugo. Você não precisa aceitar que a morte prematura é o destino da sua família. Mas para quebrar isso, você precisa agir. Precisa jejuar, orar, declarar e, acima de tudo, acreditar que a vitória é possível. Escreva nos comentários: eu quebro toda a maldição de morte prematura sobre minha família. Pelo sangue de Jesus, declaro que a vida é a herança dos meus filhos e netos. Faça isso hoje. Porque o inimigo não espera. E se você não quebrar essa maldição agora, amanhã pode ser tarde demais. Anos. Seus filhos homens seriam ceifados antes do tempo. Ezequiel era um crente forte. Ele via os avisos como o desespero de um inimigo derrotado. Orava por si e por sua família. Vivia sua vida com fé. Mas a maldição estava selada, e as palavras proferidas com autoridade espiritual genuína têm poder até que sejam especificamente quebradas. Ele mesmo morreu aos 52 anos. Sempre fora saudável. De repente, desenvolveu uma doença que nenhum médico conseguiu diagnosticar. Seu corpo simplesmente começou a falhar. Em 3 meses, estava morto. No vilarejo, diziam que fora envenenado, mas não havia provas. Era a maldição cumprindo seu propósito. Seu filho, Shukudi, morreu aos 48. Um ataque cardíaco, disseram os médicos. Mas Shukudi nunca tivera problemas no coração. Nunca fumara. Não era obeso. Exercitava-se regularmente. Não havia explicação natural para um homem saudável, de 48 anos, ter o coração parado assim. Mas parou. Seu neto, Bina, morreu aos 51, em um acidente de carro. Dirigia por uma estrada que conhecia como a palma da mão. O tempo estava claro, não havia trânsito, não estava bêbado, não corria. O carro simplesmente desviou, como se mãos invisíveis tivessem agarrado o volante e o lançado contra um muro de concreto. Morreu na hora. Seu bisneto, Emika, morreu aos 47, de câncer.
A doença apareceu sem aviso e se espalhou com uma velocidade impossível. Do diagnóstico à morte, passaram-se apenas 4 meses. Os médicos disseram nunca ter visto um câncer tão agressivo em alguém sem histórico familiar ou fatores de risco. As mulheres da família notaram o padrão. Era impossível não notar. Todo homem da linhagem sanguínea dos Ist morria antes de ver seus netos. Elas mesmas pareciam imunes à maldição, viviam vidas normais, mas assistiam, impotentes, seus filhos, maridos e irmãos morrerem, geração após geração. O terror que isso gerava era quase pior que a própria morte. Imagine crescer como um menino nessa família. Imagine saber que todo homem que compartilhava seu sangue havia morrido antes dos 55 anos. Imagine contar os anos da sua própria vida, perguntando-se quando chegaria a sua vez. Imagine casar-se e ter filhos, sabendo que provavelmente não viveria para vê-los crescer. Alguns homens da família se entregaram ao desespero. Pararam de cuidar da saúde. Para quê? Pensavam. Outros se tornaram obcecados pela sobrevivência, tentando todo o tratamento médico, todo o regime de saúde, toda a cura tradicional. Nada fazia diferença. A maldição operava segundo sua própria lógica, independente do que as vítimas fizessem ou deixassem de fazer. Mas houve um filho, bisneto do patriarca original, chamado Ikki-Shuku. E Ikki-Shuku se recusou a aceitar o destino da família. Estava prestes a completar 45 anos. Seu pai morrera aos 48. Seu avô, aos 51. Seu bisavô, aos 52. Todos esperavam que ele morresse nos próximos anos. Alguns familiares já começavam a se preparar. Sua esposa encontrou documentos de seguro sobre a mesa. Sua mãe passou a orar por forças para enterrar mais um filho. Mas Ikki, que vinha estudando guerra espiritual havia 3 anos, desde a morte do pai, sentiu algo dentro de si se recusar a aceitar o mesmo fim. Começou a ler livros sobre ministério de libertação. Participou de conferências sobre guerra espiritual, procurou pastores que entendiam a realidade das maldições e como quebrá-las. Aprendeu sobre maldições hereditárias. Jejuou, orou por revelação. Durante 6 meses, clamou especificamente para que Deus lhe mostrasse a raiz da maldição sobre sua família. Orava todas as manhãs, às 4 horas, antes que alguém na casa acordasse. Jejuava todas as quartas e sextas-feiras. Estava desesperado por respostas, porque sabia que o tempo estava acabando. E Deus lhe mostrou a origem da maldição. Em uma visão, durante uma de suas sessões de oração, Deus lhe revelou a bruxa Dalbi. Mostrou-lhe o tribunal onde seu tataravô havia testemunhado. Mostrou-lhe as palavras exatas que haviam sido proferidas: seus filhos nunca verão seus netos. Ele ouviu aquelas palavras ecoando através das gerações, sendo reforçadas a cada nova morte pelo medo e pela aceitação da família. E Ikki-Shuku fez algo que nenhum de seus antepassados havia pensado em fazer. Foi até o vilarejo onde a bruxa viverá. Levou 3 semanas para encontrar o túmulo. Ela morrera na prisão décadas antes, mas seu corpo fora devolvido à família e enterrado em uma cova sem identificação, atrás de um terreno abandonado. Ikki procurou até achar. Diante daquele túmulo, não amaldiçoou a mulher. Não cuspiu no chão. Não celebrou sua morte. Perdoou-a. E isso não foi fácil. Levou 1 hora apenas para conseguir pronunciar as palavras. Pensou em seu pai, morto aos 48, deixando uma jovem viúva e filhos pequenos. Pensou em seu avô, morto aos 51, com sonhos não realizados. Pensou em todos os homens da família que haviam morrido antes do tempo por causa do ódio daquela mulher. Como perdoar tamanho mal? Mas lembrou-se do que Deus lhe mostrará: o perdão não era sobre ela. Era sobre quebrar a corrente que prendia sua família à maldição. Enquanto não perdoasse, estaria dando a ela poder sobre eles, mesmo depois da morte. Para ser livre, precisava libertá-la. Então disse: em nome de Jesus Cristo, eu perdoo esta mulher pelo que fez à minha família. Perdoo-a pelas palavras que proferiu. Perdoo-a por cada morte que suas palavras causaram. Liberto-a de qualquer juízo que eu tenha guardado contra ela.
Liberto meu tataravô de qualquer acordo, consciente ou não, que ele tenha feito com aquelas palavras. E renuncio a toda palavra que ela pronunciou sobre minha linhagem sanguínea. Declaro que sua maldição não tem mais poder sobre mim, sobre meus filhos ou meus netos. O sangue de Jesus cancela todo decreto de morte prematura. Eu viverei e não morrerei. Declararei as obras do Senhor. Verei meus netos. Cumprirei todos os dias que Deus me designou. Ficou ali, diante daquele túmulo, por 4 horas, orando, declarando, adorando. Quando finalmente saiu, sua camisa estava encharcada de suor e lágrimas. Mas algo havia mudado. Sentia-se mais leve. O peso que carregara a vida inteira, a consciência constante de que seus dias estavam contados, havia sido levantado. Ikchuku tem hoje 67 anos. Tem 5 netos e brinca com eles todo fim de semana. Está saudável aos 67, enquanto seu pai já estava morto aos 48. Seu médico diz que ele tem o coração de um homem de 50 anos. Já viveu mais que todos os homens de sua família por 4 gerações. A maldição está quebrada, e ele sabe disso. Agora, fez de sua vida uma missão, ensinar outras famílias presas em ciclos de morte prematura a romperem com o sangue de Jesus e o poder do perdão. O Salmo 91:16 diz: com longos dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é uma promessa de aliança. Esta é a sua herança. Saiba que você tem autoridade a autoridade de Cristo para reescrever a promessa de vida longa sobre a sua linhagem. Antes de avançarmos para a fortaleza espiritual que protege essas maldições, preciso fazer uma pergunta. Se o que você ouviu até aqui abriu seus olhos, se começou a entender como essas maldições operam e por que elas se repetem em sua família, compartilhe este ensinamento com alguém que precisa. Há pessoas ao seu redor sofrendo sob o peso de causas geracionais e nem sequer sabem disso. Elas acreditam que é apenas azar, que é assim que a família delas sempre foi. Mas agora você conhece a verdade. Você pode ser aquele que traz essa revelação. Compartilhe agora. A 4ª causa geracional que tem aprisionado famílias cristãs é a maldição do destino desperdiçado. Ela foi sutil, mas devastadora. Não impediu as pessoas de alcançarem coisas, mas garantiu que alcançassem as coisas erradas. Não bloqueou oportunidades, mas as direcionou para caminhos que nunca trariam realização. Foi a maldição do desvio, da quase conquista, do poderia ter sido. Permita-me contar sobre a família Nova Chuku, de Overry. Era uma família repleta de talentos, músicos, artistas, professores, empreendedores. Cada geração produzia pessoas com dons evidentes, mas nenhum deles jamais os viveu plenamente. O músico se tornou contador. O artista, bancário. O professor, comerciante. O empreendedor, um simples funcionário de escritório. Essa maldição foi lançada por uma tia estéril, consumida pela inveja. Enquanto sua irmã dava à luz filho após filho, cada um mais talentoso que o anterior, ela, em sua amargura, procurou um feiticeiro e pagou por um encanto que garantiria que nenhum daqueles filhos, nem seus descendentes, jamais caminhasse em seu verdadeiro chamado. O encanto foi engenhoso. Não os matou. Não os tornou pobres. Não destruiu seus casamentos. Apenas os manteve levemente fora do curso. Eles teriam sonhos que nunca se concretizavam. Começariam negócios que não eram para eles. Casariam com pessoas que não apoiavam seus dons. Aceitariam empregos que usavam apenas 10% de seu potencial. Por 4 gerações, essa família foi cheia de pessoas frustradas, que sabiam que foram feitas para mais, mas nunca entendiam por que se sentiam tão vazias. Eram bem-sucedidas segundo os padrões do mundo, tinham casas, carros, filhos. Mas sempre havia um vazio, a sensação de que haviam perdido algo, um incômodo persistente de que estavam vivendo a vida de outra pessoa. Havia um jovem nessa família chamado Chukwuemeka. Ele era um músico brilhante. Desde criança, todos sabiam que ele estava destinado a usar sua música para Deus. Sua voz comovia as pessoas até as lágrimas. Suas composições eram ungidas. Quando cantava, era possível sentir a presença do Espírito Santo.
Mas a maldição começou a agir cedo. Aos 17 anos, ele recebeu uma bolsa para estudar medicina. Era uma boa oportunidade, uma escolha segura, uma carreira respeitável. E todos em sua família o pressionaram a aceitar. Então, ele se tornou médico. Um bom médico, um médico bem-sucedido. Mas, a cada dia de sua carreira na medicina, sentia como se estivesse vestindo roupas que não lhe serviam. Ele ouvia música em seus sonhos, escrevia canções nas margens dos prontuários dos pacientes, cantava baixinho durante os plantões. Uma enfermeira chegou a parar para ouvi-lo e disse: "Você nasceu para isso." Chukwuemeka teve o que só pode ser chamado de intervenção divina. Ele estava em um culto de oração quando um profeta visitante apontou para ele e declarou: "Deus diz que você enterrou o talento no chão. Deus diz que você tem vivido em desobediência há 25 anos. Deus diz que não é tarde demais para desenterrar o que você escondeu e usá-lo para a glória dele." Chukwuemeka voltou para casa naquela noite e chorou por horas. Ele sabia exatamente do que o profeta estava falando. Havia enterrado sua música. Havia enterrado seu chamado. Havia enterrado seu destino. No ano seguinte, Chukwuemeka pesquisou a história de sua família. Descobriu a tia estéril, o encanto, e reuniu irmãos e primos para juntos renunciarem à maldição do destino desperdiçado sobre sua linhagem. Eles oraram uns pelos outros para descobrirem seus verdadeiros chamados, se comprometeram a se apoiarem e a caminharem em seus dons. Hoje, Chukwuemeka ainda exerce a medicina em meio período, mas dedica a maior parte de seu tempo a liderar adoração e escrever canções que são cantadas em igrejas por toda a África Ocidental. Finalmente, ele está vivendo seu verdadeiro destino. E vários de seus parentes também fizeram mudanças significativas, deixando carreiras insatisfatórias para seguir o que Deus realmente os chamou a fazer. Jeremias 29:11 diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para dar-lhes esperança e um futuro." O inimigo só pode roubar seu destino se você permitir. E quando você quebra a maldição do destino desperdiçado, liberta não apenas a si mesmo, mas seus filhos e netos para caminharem em seu verdadeiro propósito. Se você sente aquele incômodo persistente de insatisfação, se alcançou coisas e ainda assim se sente vazio, se sabe, no fundo, que foi feito para algo diferente do que está vivendo, escreva nos comentários: "Eu quebro toda a maldição de destino desperdiçado sobre minha linhagem." Não é tarde demais. Deus é o Deus da restauração. Ele pode redimir até os anos que o gafanhoto devorou. Agora, deixe-me juntar tudo isso para você. Essas 4 maldições geracionais, estagnação financeira, destruição matrimonial, morte prematura e destino desperdiçado, não são ataques isolados. Elas trabalham juntas, se reforçam. Uma família sob a maldição da estagnação financeira frequentemente experimenta destruição matrimonial, porque problemas financeiros geram estresse e conflitos. Uma família sob a maldição do destino desperdiçado muitas vezes enfrenta morte prematura, porque pessoas vivendo fora de seu propósito não têm motivo para lutar pela vida. Essas maldições são projetadas para criar uma espiral descendente que piora a cada geração. Mas aqui está a verdade que o reino das trevas não quer que você saiba: cada uma dessas maldições pode ser quebrada. Não pelo seu próprio poder, não por rituais ou cerimônias, mas pelo sangue de Jesus Cristo, aplicado corretamente à sua linhagem. As famílias que mencionei, os concursos, os Ademis, os Eze, os Nova Chuku, tinham uma coisa em comum: alguém em sua família decidiu que o padrão terminaria ali. Alguém se levantou e disse: "Eu não passarei essa maldição para meus filhos." Alguém tomou autoridade espiritual sobre sua linhagem e quebrou o ciclo. Você pode ser essa pessoa em sua família. Pode ser a geração que muda tudo. Pode ser aquele por quem seus bisnetos agradecerão por ter quebrado as correntes que aprisionaram sua família por gerações. Agora, quero orar com você. Quero guiá-lo em uma oração de renúncia sobre sua linhagem. E preciso que você ore essa oração em voz alta, porque quando você a pronuncia com sua boca, algo se move no mundo espiritual. Sua voz tem autoridade sobre sua linhagem. Use-a. Onde quer que você esteja, diga comigo. Agora, feche seus olhos por um momento e imagine o futuro que você acabou de declarar.
Veja seus filhos e netos vivendo em abundância, em casamentos cheios de amor e fidelidade, cumprindo seus propósitos com alegria e longevidade. Essa não é apenas uma visão, é a realidade que Deus está estabelecendo sobre sua linhagem a partir de hoje. Mas entenda uma coisa, o inimigo não vai desistir facilmente. Ele tentará trazer dúvidas, lembranças do passado ou até mesmo situações que pareçam confirmar as antigas maldições. Quando isso acontecer, lembre-se, você não está lutando contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que já foram derrotadas na cruz. A autoridade que você recebeu em Cristo é maior do que qualquer estratégia do diabo. Por isso, quero que você faça algo poderoso, crie um memorial. Pegue um objeto, pode ser uma pedra, um caderno, uma foto de família, e escreva nele: aqui começa a bênção da minha linhagem. Coloque esse memorial em um lugar visível, onde você e sua família possam vê-lo todos os dias. Toda vez que seus olhos passarem por ele, declare: o passado acabou. O futuro é abençoado. Minha família caminha na vitória de Jesus. E não pare por aí. Comece a documentar as vitórias. Toda vez que algo bom acontecer, um filho receber uma oportunidade, um casamento ser restaurado, uma dívida ser paga, um propósito se revelar, anote. Escreva: isto é a bênção de Deus sobre minha linhagem. Porque o inimigo tentará apagar essas memórias, mas você terá provas concretas de que Deus está agindo. Agora, quero que você faça uma aliança com Deus e consigo mesmo. Levante-se, coloque a mão sobre o coração e diga em voz alta: eu me comprometo a viver como a geração que quebra as maldições. Não permitirei que o medo, a incredulidade ou os padrões antigos governem minha vida. Eu escolho a bênção. Escolho a liberdade. Escolho o propósito. E não apenas para mim, mas para todos os que vierem depois de mim. Lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo está com você, guiando, fortalecendo e confirmando cada palavra que você declarou. Quando você ora, ele intercede. Quando você fala, ele faz ecoar. Quando você crê, ele age. E a cada dia que você persevera, as raízes da bênção se aprofundam em sua família. Se hoje você sentiu o peso das gerações passadas se levantar, se sentiu a esperança renascer, se percebeu que algo mudou dentro de você, então saiba, o milagre já começou. Não desista. Não retroceda. Não permita que as vozes do passado falem mais alto do que a voz de Deus. E quando a tentação vier, porque virá, lembre-se do que você acabou de fazer. Você não apenas orou uma oração. Você travou uma batalha espiritual e venceu. Você não apenas falou palavras. Você liberou autoridade sobre sua linhagem. Você não apenas sonhou com um futuro diferente. Você o declarou como realidade. Agora, vai e viva como a geração que Deus escolheu para mudar a história. Vai e seja a prova viva de que as maldições podem ser quebradas. Vai e mostre ao mundo que, em Cristo, o melhor está sempre por vir, não apenas para você, mas para todos os que carregam o seu sangue. E quando seus netos perguntarem: como nossa família se tornou tão abençoada, você poderá contar a eles: porque um dia, alguém decidiu que o ciclo iria parar. Alguém orou, alguém creu, alguém lutou. E esse alguém foi você.